verso de número 29 de Gênesis 25, a Bíblia diz assim: certa vez quando Jacó preparava um ensopado, 25, 29, é isso? Estamos lá? Ok. Certa vez quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu Esaú pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém? Que Deus nos guie nessa tarde. Presta atenção no que eu vou compartilhar com vocês nos próximos minutos aqui, por favor. Ouça só. Obrigado, Juninho. O que está acontecendo aqui é que Jacó e Esaú são filhos de Isaac. Isaac é o filho prometido de Abraão. Isaac casa-se com uma moça chamada Rebeca. Rebeca, por 20 anos, não consegue engravidar. A Bíblia diz que nesse período de 20 anos, Isaac orou por Rebeca, gerou em oração, até que esse filho nasceu. Guarde uma primeira coisa nessa introdução: Deus se move através da oração. Sentenças e diagnósticos são mudados por meio da oração. Alguém pode dizer amém? Rebeca gera, e de repente aquela gestação que é um presente, começa a parecer uma tribulação, porque a barriga dela se agitava de uma maneira incomum. Em geral, as mulheres sempre têm uma amiga para conversar e compartilhar suas experiências do universo feminino, e talvez Rebeca não era diferente. Foi a uma amiga e disse assim: amiga, quando você ficou grávida, foi assim? E a amiga disse assim: não, quando eu fui grávida, não foi assim não. O que aconteceu? Então, geralmente quando as amigas, as contemporâneas não dá certo, o que as mulheres, a sabedoria feminina faz? Procura uma mulher mais velha, mais experiente. E foi para uma senhora, talvez ali do lugar que ela morava, e dizia: a senhora já viu muitas gravidezes, ajudou em muitos partos, a senhora por acaso já viu uma gravidez onde as coisas se sucedem dessa forma? E talvez a mulher disse para ela assim: olha minha filha, eu nunca ouvi falar de uma gravidez assim. Irmãos, do mesmo jeito que sentenças são mudadas quando você ora, respostas também vêm quando você ora. Eu vou repetir isso aqui: da mesma maneira que sentenças são mudadas na oração, respostas também vêm na oração. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, coisas que você não sabe, coisas que você não conhece. E Deus visita ela e diz assim: Rebeca, a sua gravidez não é normal, porque na sua barriga tem mais que 2 bebês. Na sua barriga tem 2 nações. E eles estão em um processo de disputa, o maior e o menor. E eles estão lutando. E por que estão lutando? Por causa dessa expressão que está dentro do texto que a gente acabou de ler: o direito de filho mais velho. Qual que é o direito de filho mais velho? O direito do filho mais velho é de receber a parte dobrada da herança. Então imagina que ali eles eram 2 irmãos. A herança seria dividida em 3 e o mais velho levaria 2. Se fosse, por exemplo, 4 irmãos, a herança seria dividida em 4, em 5, e o mais velho levaria 2 partes, porque era direito do filho mais velho receber uma porção dobrada. Aliás, é uma lei que eu gosto, aprovo e acho que dia que vai prevalecer hoje. Uma sugestão, Alexandre: você aprova tanta coisa aí, que custa? Princípio bom, vai por mim. Amém? Quem concorda comigo? Quem concorda comigo? Olha, um monte de gente concorda comigo que deveria o filho mais velho receber uma porção dobrada. Eu tenho certeza que seria justo. Amém? Tem gente olhando com cara feia.
É uma forma de compensação. Nós, os filhos mais velhos, somos entregues a dois inexperientes, que não sabem o que fazer, que ainda estão pagando as contas do casamento, estão sofrendo ainda, e a gente entra para sofrer junto. Os filhos mais novos, quando nascem, a vida já está mais estabilizada, eles já estão mais experientes, ou seja, tem que haver uma compensação. Pelo direito dos filhos mais velhos, eu voto sim. Escute, e essa guerra se passa dentro do ventre daquela jovem, e de repente chega o dia do parto, e no dia do parto, Esaú sai na frente. A hora que sai, coloca uma pulseira nele. Esse é o mais velho, esse foi o primeiro. Quando tira ele, veio o irmão agarrado no calcanhar, como quem, se eu pudesse, eu puxava ele para dentro de novo e saía do lugar dele. E os anos vão passando. Esaú se torna um perito caçador. É um homem do campo, é um homem das aventuras, é um homem que o pai gosta, sabe? Campeão no arco e flecha, caçador na lança. Mas chega um dia que ele sai para caçar e não caça, que ele sai para vencer e não vence, que ele sai para brilhar e não brilha, e ele volta para casa com fome e cansado. Olhe para mim. E é nesse dia que a gente precisa dobrar a nossa vigilância, porque é nos dias que a gente se sente mais vulnerável, no dia que a gente se sente mais cansado, no dia que a gente se sente mais derrotado, que a gente acaba tomando decisões que comprometem a nossa vida e o nosso destino. Quando eu olho para esse texto, eu vejo um homem que chegou no esgotamento e no limite das suas forças, e agora o que ele começa a fazer? Uma troca. Ele troca o que é grande porque é pequeno, ele troca o que é valioso pelo que é desprezível, ele troca o futuro pelo hoje. E eu vim liberar uma palavra: cuidado, para que você também não viva nesse ambiente de trocas, porque às vezes a gente troca o que é de Deus, troca o que é do céu, troca o que é bom, por alguma coisa que a gente quer muito agora. Vim te dizer algo aqui, ó, olha para mim, olha para mim, olha para mim. O inimigo muitas vezes está esperando a sua hora de fraqueza, está esperando a sua hora de debilidade, para fazer sabe o que? Para te colocar uma bandeja. O diabo não chegou em Jesus no primeiro, no segundo, no terceiro dia de jejum, mas foi no 40º dia do jejum, quando Jesus estava fraco e com fome. O diabo vem com suas propostas. Deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde: não troque a bênção do Senhor por nada. Não troque o favor de Deus por nada. Não deixe que a necessidade governe a sua mente. Não deixe que a fome governe o seu ser. Pois muitas vezes a gente tem se deixado levar pelas nossas necessidades, e não temos, meus amados, não temos preservado o que tem valor de verdade. Alguém comigo nessa tarde? Ele troca, porque ele está tão cansado, ele está tão exausto, segundo ele está a ponto de morrer. De que me serve a bênção de Deus? De que me vale a bênção de Deus? E muitas vezes a gente está assim trocando o que Deus tem para nós por um prato de lentilhas, trocando o que Deus tem para nós por alguma coisa. E foi justamente naquele dia que ele não pegou nada, voltou fracassado, e porque voltou fracassado, abriu mão de tudo. Cuidado, irmãos, porque é nessa hora que o inimigo vem apresentar suas bandejas. Quando estamos cansados, quando estamos necessitados, quando estamos carentes. É o casal que deve vigiar, porque às vezes o marido sai de casa,
não tem a devida atenção da esposa, ou estão passando por um momento de crise. É nesse dia que a Jezabel desfila, gente. Ou o cara só trata com grosseria, faz tempo que ela não ouve nada, e de repente um perturbado faz um elogio para ela. Sabe por quê? Porque é no dia que a gente está fraco, é no dia que a gente está carente, é no dia que a gente está necessitado, que o inimigo vem com as suas ofertas para que a gente faça uma troca da bênção e do favor de Deus por nós. E eu vim liberar palavras aqui hoje, porque às vezes a gente está assim, se entregando e trocando. Levante a sua mão e diga: eu não vou trocar a bênção do Senhor por nada. Quantos pode dar glória a Deus aqui? Eu não troco a bênção do Senhor por nada. Abre comigo tua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 16. Observe. Algo importante aqui. Hebreus 12, 16. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Amados, em algum momento, ele chorou amargamente pela má decisão que tomou. E aqui abre para nós uma outra janela. O que a gente está vendo é fraqueza e decisão, duas coisas que não podem caminhar juntas. Não tome decisão quando estiver alegre demais. Não tome decisão quando estiver triste demais. Não tome decisão baseado no seu momento, mas tome decisão baseado na promessa, na palavra e no direcionamento de Deus. Porque esse homem tomou a decisão errada, que marcou ele e a sua descendência. E às vezes uma decisão aqui impacta o nosso destino. Levante a mão e diga comigo: decisões afetam destinos. Cuidado, e não se deixe levar pelas emoções. Cuidado, e não se deixe levar pelas tristezas. Cuidado, e não se deixe levar pela ansiedade. Mas decide sempre debaixo de promessa. Decide sempre debaixo de princípio. Decide sempre debaixo de conselho do Senhor. Diga comigo: promessa, princípio, conselho. De novo todo mundo: promessa. Diga glória a Deus. Deus nos tem entregado a autoridade para tomar decisões. Deus nos tem entregado a autoridade para decidir. Alguém comigo aqui? Abre comigo sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 4. O verso é o verso de número 6. Você pode ir dando glória a Deus aí? Gênesis 4, verso 6, está comigo? O Senhor disse a Caim, quem disse? O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Emoções exageradas, sentimentos descontrolados, falta de domínio próprio, ira que vai tomando conta. Ele está furioso e Deus tenta pôr um breque nele. Rapaz, tu está nervoso demais. E aí o que ele faz? Deus continua falando: porque se transtornou o teu rosto, essa cara fechada? Se você, verso 7, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. A figura aqui é mais ou menos assim:
Deus está dizendo: Caim, aí na porta, igual uma fera, pronta para dar o bote, à espreita, o pecado está. Se você seguisse seu plano louco, se você seguisse seu coração irado, se você fizer isso tomado de raiva e de ódio, o pecado te pega. Decisões impactam destinos. Decisões impactam destinos. Deus fala com ele, e o que ele faz? Sai dali e vai matar o irmão. Traz sobre ele uma marca de maldição para toda a vida. Traz sobre ele uma marca de destruição para toda a vida. A semelhança de Esaú, troca a bênção, troca o favor, troca o milagre, troca a bondade de Deus em um momento que não pensa. Eu vejo gente destruindo o casamento, porque se deixa levar por uma emoção. Eu vejo gente destruindo uma carreira, porque se deixa envolver por uma corrupção. E o Espírito Santo está te dizendo: ei, acredita que eu sou Deus, mantém sua posição, viva com santidade, porque eu te sustento. Não entre na negociata, não dê lugar à sedução, e não dê vazão a emoções desequilibradas. Eu quero preservar você na bênção do Senhor. Não faça trocas, não abra mão, não negocie o que Deus tem te dado. Levante a tua mão e diga: eu não abro mão da bênção do Senhor em minha vida. Eu não abro mão do favor de Deus em minha vida. Alguém pode dar glória a Deus aqui neste lugar? O Pai está te dizendo: eu vou te fortalecer para permanecer fiel, eu vou te fortalecer, eu vou te sustentar. Segura na mão de alguém e diga: aguenta mais um pouco. Chacoalha ele e diga: domínio próprio. Respira fundo, conta até 10, toma um copo d'água, vai dar uma volta, esfria essa cabeça, mas não abre mão da bênção de Deus em sua vida. Porque às vezes a gente vai se deixando levar, que a gente que era tão abençoada, tão favorecido. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Deuteronômio 30, 19. Hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte. A vida e a bênção e a maldição. Agora olha o que ele diz. Vamos ler juntos? Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Segura o texto aí, porque ele é impactante mesmo. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe para que você e os seus... A sua decisão não é só sua, a sua decisão toca a sua geração. Eu vou repetir para você: a sua decisão não é só sua, a sua decisão toca a sua geração. Olha para mim, eu vou falar um negócio que eu falei hoje de manhã. A gente tem trabalhado, eu, o pastor Leandro, o pessoal do grupo de homens, para tocar os homens. Eu não sei que tipo de pai você teve, mas mais importante do que o pai que você teve é o pai que você vai ser, porque o jogo pode virar a partir de você. Nem todo mundo teve a sorte de ter um bom pai. Queria que não fosse assim. Eu não sei que tipo de pai você teve,
Mas eu queria te dizer que o pai que você vai ser é o que conta. Mais importante que o pai que você teve é o pai que você vai se tornar. E é desse tipo de pai que a gente está falando aqui hoje. Pai que impacta um destino. Eu vim orar pelos homens dessa igreja. E eu vim declarar em nome do Senhor Jesus: não cairão na sedução, não sucumbirão à corrupção, não se entregarão nem a vício, nem a emoções desequilibradas, nem a conflitos de identidade, mas permanecerão com a bênção do Senhor. A bênção de Deus a gente não negocia. Eu tomo decisões favoráveis para a vida e para a família. Quantos podem dizer amém? E dar um aplauso bem forte ao Senhor neste lugar. Diga glória a Deus. A decisão de uma geração pode impactar a próxima. É por isso que eu estou orando hoje. Onde estão os pais aqui? Diga glória a Deus aí os pais. É isso. Eu não sei o pai que vocês tiverem, irmãos, mas o que conta mesmo é o pai que vocês vão ser. Que seus filhos possam andar debaixo de bênção, porque os pais tomaram boas decisões. Eu brinquei hoje cedo que uma palavra dessa aqui vai economizar umas 50 horas de gabinete, que se vocês tomarem a decisão certa, metade dos problemas que a gente tem aí vai ser resolvido, vai ser evitado, marcas terríveis vão ser tiradas. Que o Senhor nos dê a força de permanecer na sua bênção, que o Senhor nos dê o vigor de permanecer no seu favor. Quantos podem dizer amém aqui hoje? A grande questão é que posição você vai tomar. Talvez você está aqui, você tenha se entregado a um vício, se entregado a um sentimento. Talvez você está aqui, você tenha se entregado a um medo, a uma insegurança, a uma ansiedade. E isso tem confundindo suas atitudes e tirado você da bênção de Deus. E eu oro aqui, a gente está ministrando, sabendo que o Senhor está trazendo a gente de novo para perto. E dizendo: filho, não se deixa levar, permanece debaixo do meu favor. Permanece debaixo do meu favor. Permanece debaixo do meu favor. A grande questão é o que a gente está buscando. Eu quero o que me satisfaz agora. Eu estou disposto a investir no que dura, no que é para sempre. Sabe uma coisa que a gente precisa começar a medir e comparar? Coisas terrenas e coisas eternas. A gente precisa aprender a enxergar na perspectiva eterna, porque a mente da gente está muito fechada e focada só nas coisas dessa terra e só nas coisas dessa vida, e a gente começa a tomar a decisão errada, porque não está pensando, não é no curto, no médio, no longo prazo, é no eterno. Evangelho de João, capítulo de número 6. O verso é o verso de número 66. João 6, 66. O texto vai nos ensinar algo poderoso. É a passagem que se refere à multiplicação dos pães. As pessoas estiveram no dia anterior e viram Jesus operar um enorme milagre ao final da tarde. Ele pega 5 pães, 2 peixes e sacia a fome de toda a multidão. Milhares e milhares de pessoas foram alimentadas por um milagre extraordinário do Senhor. No dia seguinte, uma multidão volta pensando assim: comemos pão ontem, vamos comer pão hoje de novo. Eles estão buscando apenas o que resolve o problema por um dia. Porque quem comeu pão ontem, está com fome hoje de novo. Quem toma uma picada, quem cheira uma carreira, quem assiste um filme pornográfico, quem tem um caso fora do casamento, vai ter naquele dia saciedade, mas no outro dia vai ter fome e vontade e desejo de novo. Estou forçando? Porque não resolve. Quem pegou uma propininha, quem recebeu um dinheirinho,
pagou uma continha, se livrou de um boleto ou dois, mas o mês que vem os boletos chegam de novo, as contas chegam de novo, e aí sabe o que você vai ter que fazer? Se vender de novo, se prostituir de novo, se corromper de novo, e o Espírito Santo está dizendo: ei, pare de se basear nas coisas que são terrenas e limitadas, e comece a pensar numa perspectiva que seja eterna. Tem alguém comigo aqui? Tem crente aqui hoje? E eles vão buscar Jesus, e Jesus faz um discurso duro. Jesus faz um discurso duro, e discursos duros têm um sinal, um resultado. Discurso duro afasta a multidão, e de repente a igreja de Jesus começou a encolher. O que eu disse? A igreja de Jesus começou a encolher, porque o discurso era duro. E aí no verso 66 a Bíblia vai dizer assim, do capítulo 6, o texto vai nos dizer: daquela hora em diante, leia comigo, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e a igreja de Jesus começou a diminuir. Mas olha só o 67, Jesus então olha para os seus discípulos mais próximos e diz assim, perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Diga comigo, decisão. Diga comigo, escolha. Olha agora o verso de número 68, por favor. Vamos ler todos juntos. Simão Pedro lhe respondeu, leiam: Senhor, para quem iremos? Tu tens. Nós não estamos pensando aqui, nós estamos pensando lá, nós não estamos limitados aqui, nós estamos buscando lá. Aqui acaba rápido, lá é para sempre. Uma vontade saciada hoje te dá mais vontade amanhã, mas uma posição de fé hoje te garante o céu, te garante a eternidade. E eu quero te dizer, o diabo não vai roubar o teu lugar na mesa. Você pode apontar para 2 ou 3 e dizer, o diabo não vai roubar o teu lugar na mesa. O diabo não vai roubar o meu lugar na mesa. Eu não vou negociar o que Deus me deu por causa de uma carência. Eu não vou negociar o que Deus me deu por causa de uma necessidade. Eu não vou negociar o que Deus me deu por causa de uma inflamação da alma. Eu não vou negociar o que Deus me deu por causa de uma conta, por causa de uma tristeza. Eu vou permanecer fiel, eu vou permanecer crente, porque eu sei que Ele tem uma coroa me esperando. Levante a mão e diga, pensando com a perspectiva eterna. Fica de pé. Deus está quebrando cativeiros aqui, laços que estavam amados. O Senhor está desfazendo laço nesta hora, em nome de Jesus. O Senhor está quebrando cativeiros deste lugar, em nome de Jesus. Não troca a tua bênção, não troca o favor de Deus por algo momentâneo. Não se deixa levar por nenhuma emoção barata. O Senhor está dizendo, todo o sistema do mundo quer te tragar, quer te aprisionar, mas Deus não vai te deixar no atoleiro das trevas. Eu não abro mão do favor de Deus em minha vida.
Eu não abro mão da bondade de Deus em minha vida. É pensando em perspectivas eternas que a gente vai ter uma vida longa e duradoura. É abrindo mão e rejeitando coisas do dia a dia e dizendo: não quero, não aceito, para mim não. Mas você vai sofrer, vou. Mas você vai ser rejeitado, serei. Mas você vai ser excluído, que seja. Eu prefiro padecer e sofrer com Ele. Eu prefiro permanecer com Ele, pois Ele é fiel. Levante as mãos e diga: eu não me rendo à tentação. Eu não me dobro na fraqueza. Não me dobro na fraqueza. Eu confio no meu Pai. Confio no meu Pai. Eu não negocio o favor. Eu não negocio o favor. favor. Podem dar glória a Deus neste lugar. E o melhor aplauso ao Senhor. Minha fé está em Cristo, seguro nele estou. Meu firme fundamento jamais me deixará. Minha fé está em Cristo, seguro nele estou. Meu firme fundamento jamais me deixará. Minha fé está em Cristo, seguro nele estou. Meu firme fundamento jamais me deixará. Sei que tu és fiel a mim. A mim, do nascer do sol ao amor, eu te louvarei. A mim, Bendito seja Deus. Aleluia. Eu não abro mão do favor de Deus. Eu não vou viver pela minha força, eu vou viver pela graça de Deus. Eu vou viver pela graça de Deus. Eu vou fazer escolhas que comprometam minha família. Mas eu vou fazer escolhas que comprometam, que abençoam o meu futuro. Eu louvo o nome do Senhor neste lugar. Nessa tarde de domingo, muito laço foi quebrado. Muitas algemas estão caindo pelo chão. Muitos cativeiros na mente estão sendo rompidos. Muitas iscas de Satanás foram reveladas. Armadilhas do diabo foram mostradas nesse dia. Ai, cabalabachere, macandalaba. Quebrantamento, a mansão de liberdade, a mansão de livramento, a mansão. Deus vai firmar seus pés na rocha. Deus me fez lembrar de Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tinha um título, mas ele disse: eu não quero ser o que os homens reconhecem, eu quero ser o que o céu reconhece.
Oh, aleluia. Levante uma mão comigo e diga assim: eu não quero ser Eu não quero ser o que os homens reconhecem. o que os homens Eu reconhecem. quero ser Eu quero ser o que o céu o que o reconhece. céu Quantos reconhece. podem dizer amém? Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Quantos podem louvar ao Senhor? Eu quero ser o que o céu reconhece. Eu quero ser o que o céu reconhece. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Ouça, eu ainda tenho 3 minutos e eu quero aproveitar esse tempo com vocês. Quantos sentem que Deus quer mudar o destino de algumas vidas aqui hoje? No passado, Deus visitou minha mãe e ela tomou uma decisão. A decisão que minha mãe tomou logo atraiu a decisão do meu pai. A decisão do meu pai e da minha mãe logo criou uma decisão para mim. E a minha decisão criou, aleluia, um caminho para os meus filhos que agora tomaram sua própria decisão. O que eu vim te dizer é que uma decisão que você toma pode se estender. Eu não sei se os seus pais já tomaram essa decisão, mas eu sei que você pode tomar essa decisão neste lugar. Oh, meu Deus. Quem sabe nesses dias você tem vivido e se entregado aos seus próprios sentimentos, mas a partir de hoje você quer viver debaixo da vontade de Deus. Você quer fazer valer aquela frase do Pai Nosso que diz: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Coloque as duas mãos sobre o teu coração. Os eleitos de Deus podem fazer essa oração e se sentirão à vontade com ela. Gente que Deus está chamando na noite de hoje para tomar a decisão que muda o destino. Se você está aqui hoje e deseja entregar a tua vida a Jesus, esse é o lugar e essa é a hora. É uma decisão que você toma, que pode impactar todo o teu futuro. Se você pode, se sente à vontade, ore comigo e com a igreja esta oração dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu me rendo à tua vontade. Eu resisto às tentações e aos sentimentos enganosos. Eu rejeito Satanás e suas propostas e entrego a minha vida ao Senhor Jesus, que nasceu, viveu como homem, venceu as tentações, nunca pecou, morreu, ressuscitou e hoje está à direita de Deus, me apresentando ao Pai. Eu reconheço diante dos homens que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nesta noite eu invoco ao Senhor Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, e ao Espírito Santo que faça uma obra agora dentro de mim. Diga: a partir de hoje, Deus é meu Pai. E eu sou um filho de Deus. Me arrependo dos meus pecados. Confesso os meus erros. Desfaço os pactos. Desfaço as alianças. E declaro: eu viverei para o Senhor. E não me entregarei às propostas desta vida. Hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Com seus olhos fechados, Espírito Santo, confirma a obra que só o Senhor pode fazer. Gente que até hoje viveu escravo de sentimento, de emoção e da vida, mas que agora recebe liberdade, transformação e vitória. Gente que nesse momento já não é mais escravo do vício, escravo dos sentimentos, escravo da ansiedade, escravo do medo, escravo da fome, escravo da carência, mas se tornou um filho livre na presença do Senhor. Opera, Espírito Santo. A Bíblia diz que com a tua boca você confessar e com o teu coração você crer. Se você acredita na oração que fizemos aqui, em seu íntimo, você pode crer no que oramos, e você orou com sinceridade, diga amém. Se você crê que Jesus é o Senhor e Salvador, diga amém. Se você se arrepende dos seus pecados e está pronto para começar uma nova vida, diga amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, você orou comigo, você nunca tinha feito uma oração como essa antes, mas pela primeira vez você orou comigo,
e você crê no que Deus fez na sua vida, quando eu contar até 3, você que entregou sua vida a Jesus e quer começar uma história nova com Ele, vai levantar sua mão mais alto que você puder e segurá-la, para que o céu tome testemunho desse dia. Você que aceitou Jesus, fez essa oração pela primeira vez, sabe que isso era para você. Eu conto 1, 2, 3, levante sua mão. Quem fez pela primeira vez? Pastor, eu fiz pela primeira vez. Primeira vez aqui, acena para mim, primeira vez. Quem fez essa oração, primeira vez? Tem bastante gente, eu vou pedir um favor. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem, vem filho, vem cá meu jovem. Vem com lágrimas, vem chorando. Vem porque Deus te chama. Oh filho, oh querida, oh meu jovem. Vem cá, oh meu querido. Oh Jesus, tu estás aqui. Pastor, eu coloquei minha vida diante de Deus hoje. Eu vou fazer um segundo apelo aqui e ele é rápido. Eu tenho 1 minuto. Você já foi do time. Por algum motivo você se afastou. Você se deixou levar. Mas hoje você é aquele filho que diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Cadê você? Já vem. Você já sabe como é que funciona. Chega de resistir. Pede licença e vem. Cadê o primeiro filho que volta? Está vindo um ali. Cadê o segundo filho que volta? Está vindo um ali. Pastor, eu estou com vergonha, eu estou protelando, eu estou deixando. Isso, vem. Pastor, eu senti tudo isso que o Senhor falou, mas eu estou resistente, é que eu estou com medo. Venha, Deus está te chamando. Eu não vou insistir. O amor de Jesus está com você. Isso, filha, seja bem-vinda. Você está na casa do teu pai. Deus, eu oro por essas pessoas nessa tarde de domingo. Obrigado pela grande obra que o Senhor fez com elas e pelos milagres que o Senhor está realizando. Nós abençoamos em nome de Jesus a vida de todos estes aqui. Sabemos que o Senhor tem uma obra linda, Deus. A gente não vai se deixar levar nunca mais. Eu não negocio o teu favor, eu não negocio a tua chamada, meu Deus. A gente sabe que o Senhor escolheu essas pessoas e que elas estão aqui como filhos amados, cheios do Espírito Santo. E nós consagramos essas vidas diante do Senhor neste dia, para a glória do teu nome. Olhe para mim. Hoje é o primeiro dia da época mais importante da sua vida, porque Deus agora vai caminhar com vocês, guiando vocês pela mão. Vocês creem nisso? Sejam muito bem-vindos. Tudo que nós queremos agora é orar por vocês, para que a semente que está em vocês floresça e gere frutos, em nome de Jesus. Eu vou pedir a vocês que acompanhem ali o pastor Alessandro. Ele só vai pegar o nome de vocês, para a gente estar orando como igreja e profetizando o amor e o cuidado de Deus pela vida de vocês. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. Por favor, segue aqui à minha esquerda, à direita de vocês. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe aqui. Você que está em casa agora, se estiver perto, corre para cá. Eu ainda quero orar e abençoar a sua vida. Aqui agora eles vão colocar um número para você. Quem sabe você está nesse momento sentindo tudo que a gente sentiu e viveu aqui. Você vai pegar o seu celular nesse exato momento, vai enviar uma mensagem para 11 São Paulo 947374425. Eu vou repetir, está aqui na tela já. 11 947374425. Você vai mandar um olá para nós, vai abrir um menu e você vai digitar número 6, novos começos. Opção 6, novos começos. Eu gravei um vídeo para falar com você, já está lá te esperando. Se você quer um novo começo na sua vida, hoje é o dia. Não negocie mais, permaneça no favor e na bênção do Senhor. Eu quero em breve te conhecer e te dar um abraço, porque eu sei que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar. Você que está me acompanhando agora no YouTube, escreve aqui: eu não negocio o favor de Deus, eu não abro mão do favor de Deus. E tenha certeza que o Pai foi te buscar aí onde você está, para te dar uma nova história.
Quantos se sentem muito abençoados por tudo que está acontecendo aqui hoje? Levante suas mãos aos céus e diga: eu creio que o favor de Deus me acompanhará. Diga: eu não negocio a bênção de Deus em minha vida. Você crê nisso? Um aplauso bem forte ao Senhor. Recebe as portas do fundo. Deus te abençoe.